Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Leandro. Vou trazer para vocês um comentário e a resolução desta semana 4, PET 5. Século XXI, o espetáculo da razão. Século XXI, o espetáculo da razão, esse é o tema, né, do nosso estudo. Muitos de vocês devem ter visto aí e ficado curioso em relação ao tema. Século XXI, o espetáculo da razão, o que isso tem a ver? Mas se você leu o texto na íntegra aí do PET de vocês, você vai ter chegado a essa conclusão. E ter visto, né, sobre o tema. O que se quer dizer com esse tema? O espetáculo da razão, aí, marcado pela característica do século XX, XXI, o espetáculo da razão é visto em todos os lugares que a gente vê em nosso entorno. Toda a tecnologia que a gente convive, nós lidamos com tanta naturalidade, né, sobre isso. A possibilidade de tirar foto das pessoas, de mandar uma mensagem instantânea para uma outra pessoa que está do outro lado do mundo. Então, a tecnologia tem várias utilidades. E, enfim, vocês que nasceram no século XXI naturalizaram muitas coisas. Naturalizaram o fato de que a medicina ajuda você em vários fatores. A química ajuda-nos em vários pontos também, né? Nós vivemos em um mundo em que a física nos permitiu alcançar os ares e viajar de continente a continente em pouco tempo. Para vocês, por mais que isso seja distante, por mais que isso seja difícil, querendo ou não, você naturalizou a existência disso. Você sabe que isso existe e que não é surpreendente que você possa ir de um lado para o outro, que você possa estar em outro continente em poucas horas. A questão também é que esse nosso modo de vida, esse nosso modo de viver tecnologicamente avançados, nos permite viver usufruindo de vários pontos, né? Química, a física, nos ajudam a viver com esse novo. Uma vida de conforto, uma vida de potencial, com os avanços médicos, né? Uma vida de conforto, de possibilidades de comunicação. Então, a realidade nos permite avançar tecnologicamente. Claro que esses avanços não chegam igualmente para todos. Claro que existem os avanços em um determinado ponto, quando aquele local já está conhecendo outra realidade. Então, existem diferentes recepções. Um exemplo disso, dessa tecnologia ruim, usada para o lado ruim, né, foi a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, que matou milhares de pessoas. A tecnologia foi usada por um lado ruim. Então, graças a essa racionalização da tecnologia, nós podemos viver de maneira digna em nosso mundo atual. Então, por ter um desconhecimento, uma dificuldade de enxergar de uma forma mais panorâmica, muitas vezes nós não conseguimos enxergar que nas nossas mãos há um aparelho muito mais tecnológico, muito mais memórias do que nós imaginamos. Então, vamos lá para as perguntas. Número 1.
jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício, quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória. Os mais horrendos sacrifícios e penhores, as mais repugnantes mutilações, castrações, por exemplo, os mais cruéis rituais, tudo isso tem origem naquele instinto que divisa na dor o mais poderoso auxiliar da memória. Esse é um trecho do livro de Friedrich Nietzsche, Genealogia da Moral, né? O fragmento evoca uma reflexão sobre a condição humana e a elaboração de um mecanismo distintivo entre homens e animais. Aquilo que difere o homem dos demais animais, marcado pelo ou pela. E aí, dentro do conceito aqui, racionalidade científica, a letra A. Vamos verificar o texto novamente. O texto está falando de racionalidade científica? Não. Então a letra A está fora. Letra B. Determinismo biológico. Determinismo biológico seria um modo de pensar uma ideia em que não existe liberdade. Então a liberdade não existe. Nós somos determinados pela nossa biologia, por uma programação genética. A letra B está falando sobre isso, mas e o texto? O texto está falando sobre isso? Também não. Então, vamos para a letra C. Degradação da natureza. Então, fala-se de sacrifício aqui, né? Penhores, mutilações, mas não está falando especificamente da natureza. Também não. Letra D. Domínio da contingência. Ou seria a capacidade de moldar as coisas que nós não conseguimos prever. Também não tem sentido. E a letra E, consciência da existência. Então, essa é a alternativa correta. Por quê? Na visão ao longo do texto aqui, nós conseguimos perceber que no começo do texto refere-se com frequência a essa consciência da existência, né? Então, quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória, sacrifícios, mutilações, rituais, tudo isso tem origem no instinto que divisa a dor, mais poderoso auxiliar da memória. Então, isso leva a entender que todas essas formas de lidar com o nosso corpo, com a natureza, surgem dessa consciência da existência humana. Então, a partir da consciência de que a gente existe, e que eu existo, de que você existe, nós adquirimos um significado para a minha vida e para a vida dos demais. Então, letra correta seria a letra E. Atividade 2, também do Enem de 2018. O filósofo reconhece pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, essa se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é um movimento que leva incessantemente do saber à ignorância. Da ignorância ao saber, e um certo repouso nesse movimento. Então, o texto do Merleau-Ponty. Então, o que esse texto tem a ver com um pouco do fazer filosófico, né? O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência. Então, nós vamos construindo evidências para poder suportar as nossas explicações sobre o mundo. E querendo ou não, como dizem no final aí do texto, o que caracteriza o filósofo é o movimento que leva o saber à ignorância. Então, o filósofo seria meio que estranho a uma coisa que nós achamos que é natural. Por exemplo,
se nós estamos acostumados a achar que é natural simplesmente comprar coisas quando vemos a propaganda, mas até que ponto você está sendo influenciado por propaganda, até por uma ideia falsa de liberdade? Até que ponto você está defendendo sua existência pelo comprar, né? Então, o filósofo, ele te move de uma certeza aparente que você tinha para uma ignorância. Estou comprando esse exemplo sobre a propaganda. O filósofo te leva a questionar, né? E aí, da ignorância, o filósofo te auxilia em direção ao saber. Ele te estimula a tirar conclusões a respeito daquele assunto que você estava confuso. Então, do saber à ignorância e da ignorância ao saber. É um processo contínuo, né? Então, o texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por: letra A, reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético. Não tem a ver porque não fala sobre método dialético. Letra B, ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias. Não está falando nada sobre ideias inatas, sobre a gente nascer com as ideias, né? Também não. Letra C, associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade. Também não tem nada a ver, né? Por quê? No texto mostra como a verdade é adquirida, construída. Letra D, conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. Essa faz sentido. E a letra E, compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. Então, a alternativa que tem a ver seria a letra D. Conciliar o rigor da investigação. Você, quando filosofa, quando investiga, tem que ter um cerne, uma lógica. Então, a investigação, ela é, ao mesmo tempo, rigor. E essa investigação leva à inquietude do questionamento. Então, essa seria a alternativa correta, a letra D. Então, resposta correta na primeira é a letra E, certo? Letra E. E na número 2, a letra D. Ok? Então, a alternativa da número 1, letra Opa, peraí. Alternativa da número 1, letra E. E resposta da número 2, letra D. Ok? Ficamos por aqui. Essa é a resolução da semana 4, PET 5. Muito obrigado. Tchau, tchau.